Aqui é a Paola de Balzac, eu sou massoterapeuta e depiladora. E na área da depilação, meu nicho é principalmente a depilação masculina. E aí já faz um tempo que eu tô pra fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu acho muito engraçado. É uma pergunta que surge muito das mais variadas pessoas, que é sobre se os meus clientes, né, se os homens que eu depilam, se por acaso eles são gays. Eu acho muito engraçado surgir esse tipo de pergunta, mas pronto, eu vou esclarecer aqui. Mas antes de esclarecer, eu preciso também dizer outras coisas. Primeiro, que pode ser que eu seja um pouco escrachada ao explicar as coisas, porque é o meu jeito, tá? Meu jeito de falar é assim, eu sou uma pessoa muito livre, assim, pra falar sobre certas coisas, não tenho pudor em falar certas coisas. E o segundo é que o que eu vou falar aqui, as conclusões às quais eu vou chegar aqui, diz respeito apenas aos meus clientes, ao meu trabalho, às pessoas que eu atendo aqui. Eu trabalho com depilação masculina, deve ter, sei lá, uns 8 anos, entre 6 a 8 anos, porque eu tô no Brasil tem 10 anos, mas quando eu vim pra cá eu não trabalhei diretamente com massagem e depilação. No primeiro eu trabalhei com fotografia, depois fiz curso de cuidadora de idosos, trabalhei um tempo como cuidadora de idosos, trabalhei, sabe, só depois, nos últimos anos, porque eu comecei a adotar cachorros e hoje eu tenho 6 cachorros. Então, pra mim é muito mais fácil hoje eu ter um trabalho em casa. Então, assim, eu acabei, né, até achei que seria uma coisa temporária e se arrastou por vários anos. Então, assim, eu queria dizer que é só em relação a esses clientes que eu atendo aqui, né, nesses anos. O que não quer dizer que o que eu vou falar aqui represente a realidade de todas as depiladoras do Brasil ou do mundo, porque podem ter realidades diferentes da minha, podem ter públicos diferentes dos meus. Então eu vou falar apenas da minha experiência, ok? Entendido? Bom, eu adoraria dizer que o meu público que faz a depilação masculina, que a maioria deles são gays. Adoraria dizer isso, porque até porque eu adoro, eu me sinto super inserida na comunidade LGBTQIAPN+. Por quê? Isso desde criança, porque um dos meus melhores amigos é gay, sempre foi gay. Então, através dele, eu fui conhecendo outros amigos que são gays também. Aí a gente ia na festa. Eu tenho até hoje um CD da Jimmy Kier. Então, assim, eu sempre estive inserida, sempre estive no meio. Gente, eu diria que eu adoraria ser lésbica. Adoraria, sabe? Eu acho que boa parte dos meus problemas teriam sido resolvidos se eu fosse lésbica. Porém, sexualidade não é uma coisa que você de repente acorda, hoje eu acordei tão lésbica, sabe? Ou então que você, hoje estou na minha fase lésbica. É uma coisa de dentro, é uma coisa que é sua, sabe? Não é uma coisa que você pode se transformar. Então, assim, eu sempre frequentei ambientes que na altura se usava o termo GLS, né? Então, eu me inseria no S, né, do simpatizante. Sempre gostei. Era um ambiente em que eu ia para me divertir, para ver homens que não iam se interessar por mim, mas era um ambiente assim super legal, super bacana. Sempre tive uma mente super. Pra mim é uma coisa que nem se discute, sabe? Tipo assim, cada um seja feliz do jeito que quiser ser, que seja a si mesmo, sabe? Que não tenha que ser aquilo que o outro determina pra você, que cada um busca a sua felicidade. Eu não... Talvez porque eu tenho um aspecto em aquário lindo, acho que na minha casa dos relacionamentos e tal, então eu sempre vejo que as relações, para serem felizes, né, as pessoas precisam ser elas mesmas antes de poderem ser uma relação, sabe? Se eu não consigo ser eu mesma,
Se eu não consigo ser feliz comigo mesma, como é que eu vou fazer o outro feliz? Eu sou muito contra essas coisas de relações de fachada ou de aparências ou de, sabe? Para mim o amor é uma coisa muito livre e independente de estarmos falando de sexualidade ou não, o que importa é que as pessoas sejam verdadeiras, que elas sejam autênticas, que elas se amem, que amem muito e que sejam muito felizes. Então, nunca mesmo assim, desde criança, nunca tive qualquer tabu ou qualquer preconceito em relação a isso. Eu gostaria de ser lésbica? Eu gostaria, mas eu não posso. Ainda espero que talvez um dia, né? Talvez daqui a um tempo, pode ser que eu acorde um dia e fale assim, caramba, afinal até gosto. Mas ainda não aconteceu. Felizmente ou infelizmente, eu gosto de homem. Eu consigo olhar para uma mulher e falar assim, nossa, que mulher bonita. Eu consigo reconhecer, até porque eu trabalhei com fotografia, né? Trabalho com várias coisas em relação à beleza. Você tem que saber reconhecer a beleza de uma outra mulher e tal. Mas eu não consigo olhar e falar assim, nossa, que gostosa. Não consigo ter isso, sabe? Sentir atração. Olhar para uma mulher e desejar essa mulher. Não tenho, infelizmente não tenho. E é coisa que a gente não pode incutir na gente, né? Se for acontecer, é natural, é de dentro para fora, né? Mas voltando então ao assunto. Só estava querendo explicar o quanto eu sou, o quanto eu gosto da comunidade, o quanto eu respeito a comunidade e o quanto eu acho natural, sabe? Isso é uma coisa muito individual, realmente. Mas o que eu ia dizendo, me perguntam muito. Tem um amigo meu que vive me perguntando se os clientes são gays e tal, mas no caso dele, quando ele pergunta, né, dos clientes que fazem depilação masculina, se por acaso são gays, é porque ele tem mais atração por homens peludos do que por homens depilados. Então ele não entende, assim, por que a pessoa vai se depilar, né? Tipo assim, tirando aquilo que do caso dele, gosto é igual fiofó, né? Cada um tem o seu, né? Eu já sou o contrário, eu gosto mais de pessoas depiladas. Eu não vejo sentido numa pessoa não se depilar, a não ser que ela seja um cachorro, um gato. Mas pra mim tudo tem que ser depilado. Mas gosto é uma coisa que vai de pessoa para pessoa. Eu não posso impor para alguém, você tem que se depilar, né? Isso é uma coisa, eu acho que tem. Mas o corpo é seu, você faz aquilo que você bem entender com o seu corpo. Mas isso então, é uma coisa muito individual, isso é de pessoa para pessoa. Mas nós devemos lembrar que culturalmente os pelos, eles durante muito tempo, desde a antiguidade, eles são sinônimo de virilidade, de masculinidade, né? O menino lá começou a ter os primeiros pelinhos, tá virando homem. Tudo tem a ver com isso, a questão da puberdade. Então, assim, o pelo está muito associado para o homem, para a sociedade machista, né, que impõe vários padrões, como um sinal de masculinidade. Então, assim, quer dizer que se você tirar o pelo, então quer dizer que está deixando de ser homem, está tirando a masculinidade. E a gente sabe muito bem, se é uma pessoa bem orientada, você sabe muito bem que não é isso que faz com que você seja mais ou menos homem. Isso falando de gênero. E falando de sexualidade, né, também não faz, não é a roupa que você usa ou ter ou não ter pelos que vai fazer com que você seja hétero ou bi ou homossexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que nós vivemos numa sociedade que é muito de aparências, né? Aquela coisa, né? A esposa de César, não basta que ela seja séria, ela tem que parecer séria. É uma sociedade que te impõe muito que você tenha que parecer ser algo. E aí é tudo que na verdade, uma máscara, né? No caso, são os pelos, são as roupas, são uma série de posturas ou de comportamentos que às vezes as pessoas, sem perceber,
elas se veem guiadas por isso apenas para elas parecerem ser uma coisa, como se isso fosse mais importante do que ser. Só que se você é uma pessoa segura de si, se você sabe quem você realmente é, você sabe muito bem que você não precisa ficar apegado a essas coisas, você ser dependente dessas coisas para você ser quem você é. Você está muito seguro disso. Então você sabe que não é ter ou não ter pelos, vestir esta ou esta roupa que vai determinar a pessoa que você é. Se você, por exemplo, é hétero e você tem certeza que você é hétero, você está muito seguro disso que você é hétero, não vai ser o ato de fazer uma depilação que você fala assim, agora que eu depilei, agora eu vou ser gay. Não tem nada a ver com isso. A depilação não torna uma pessoa gay. Uma pessoa não procura a depilação por ser gay. Os motivos eu vou explicar logo a seguir. Então, assim, há condicionantes, né, sociais que fazem com que uma maioria de homens não se depilem, não façam a depilação com cera, primeiro por causa de todas essas coisas que colocam inclusive, também tem o papel da mulher, né, que a mulher tem que se cuidar, que a mulher é um ser subserviente ao homem, ela é ali o objeto do homem. Então, assim, é muito natural uma pessoa exigir de uma mulher. Se você já viu a Bruna Linsmeyer, por exemplo, que ela, uma mulher linda, lindíssima, e que ela vive tirando fotos, que ela mostra que ela não depila as axilas dela, que é um direito dela. Para mim, eu não aguento ver um pelinho que eu já fico doida. E eu quero arrancar, porque para mim me incomoda. Mas se a ela não incomoda, então eu não vou ficar aqui convencendo ela que ela tem que depilar as axilas dela. Mas vocês já viram quando ela coloca uma foto lá com as axilas sem depilar, o quanto de gente vai em cima dela por causa disso, como se o corpo dela fosse problema de alguém, sabe? Mas o quanto que a sociedade impõe em cima dela que ela devia depilar as axilas, etc. E como que não fazem isso nunca, jamais, com um homem? E eu vou te dizer que isso é até bastante contraditório, porque assim, para mim, uma das questões em relação ao pelo é a questão da produção de odor. Uma pessoa, isso dependendo também, né, dos hormônios da pessoa, né, do metabolismo dela, do tipo de trabalho, do tipo de vida que há pessoas que suam mais e que se elas tiverem muito pelos, essa mistura pode formar um odor não muito agradável. E o homem, ele sua muito mais que a mulher, o metabolismo dele é muito mais acelerado que o da mulher. Então a questão do odor pode ser muito mais prejudicial ao homem do que a mulher. E aí, por que então que a mulher que consegue ficar mais cheirosinha, há essa pressão, né? Se a pessoa aparecer, se eu aparecesse aqui com meu sovaco cheio de pelo aqui, iam falar um monte, né, na minha cabeça. E por que não fazem isso em relação ao homem? E claro, estamos falando de tempos atuais, porque há algum tempo atrás, para quem lê certos livros de literatura russa e tal, a gente vê que ali havia também culturalmente havia muito homem que gostava de mulher com pelos e tal, e que achava aquilo sexy, etc. Que o tempo também foi mudando, só que o tempo só foi mudando, prejudicando a mulher, criando mais regras para a mulher. Eu me depilo não por causa das regras da sociedade, eu me depilo porque, para mim, eu me sinto muito mais confortável depilada, e porque, né, eu sinto que eu não gosto de pelos. Então, é uma decisão minha, não é uma decisão social. Eu me sinto bem assim. Mas, como eu disse, em relação ao homem, tudo é sempre muito maior para o conforto dele. Para ele pode ficar ali, todo peludo, todo fedido,
que acha que todo mundo tem que aceitar, entendeu? Não quer dizer que todo mundo que é peludo é fedido, não, sabe, gente? Mas é que em muitos casos há uma produção de odor que é muito ruim. E a gente falar também que em termos de relações sexuais, você estar em contato muito próximo, sabe, de uma área cheia de pelos, é muito mais desagradável do que se você estiver ali numa área lisinha, uma área que não tá te espetando. É muito mais agradável. Como eu disse, ninguém tem que mandar no corpo de outra pessoa. Mas se eu pudesse mandar. Gente, se eu fosse Deus, vocês estavam tudo fodido. Ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que eu não sou nenhuma juíza. Ainda bem que eu não legislo. Ainda bem que eu não crio leis. Sabe por quê? Vocês estavam tudo ferrado. Porque pra mim ia ter que ser lei que os homens se depilem. Porque, pelo amor de Deus, sabe? Porque não dá certo isso não. Mas é porque a questão, às vezes, mulheres, você tem certos tipos de relacionamentos na sua vida. E aí, aquilo que você considera bom é porque os outros não eram tão bons. Então você fala, isso daqui é bom, porque os outros não eram tão bons quantos. Mas talvez aquilo que você acha bom não é o bom, é porque é o máximo que você conheceu, foi isso, entendeu? Então, assim, quando você conhece, por exemplo, homens que se cuidam, que cuidam mais da pele, coisa e tal, sabe? É outra coisa. Só que assim, no geral, cara, pensa em quantos homens você já transou na sua vida que se depilam com cera. Com certeza não é metade. Com certeza não é metade. A não ser que você é de um grupo assim, muito doidão, assim, de tipo assim, muito atípico. Mas a maioria das mulheres, se ela for contar todos os homens com os quais ela já teve relações sexuais, ela vai ver que a maioria são homens que não se depilavam com cera. E por quê? Porque isso na nossa sociedade é o normal, isso é aquilo que a gente vai conhecendo ao longo da vida e que a gente vai simplesmente se adaptando. E aí o nosso nível de bom vai ser esse, porque é o que tem. É aquilo que, então assim, mas é melhor do que aquele outro que era a selva amazônica. Esse daqui, pelo menos, ele dá um cortezinho, né? Ele dá uma paradinha e tal, não é tão ruim. Mas eu não conheceu o homem que realmente se depila com cera, que se cuida e tal. Então, assim, por mim, todo mundo se depilava com cera. Vou voltar aos assuntos dos gays. Por que as pessoas acham que o meu público é gay? Por quê? Por causa de todo esse preconceito, né? Todo esse estigma, né? Essa coisa histórica, cultural, de que associa a virilidade, masculinidade, tudo ao fato de ter pelos. Então, se eu não tenho pelo, pá, então é gay. Ou então associam também a facilidade do ato sexual, né? Falando agora em depilação íntima, depilação anal e tal, ao ato de, sem pelos vai ser mais fácil o negócio. Teve um cliente meu que falou isso, eu não vejo, esse é um cliente de massagem, ele falando assim, eu não vejo sentido em depilar com cera as minhas partes íntimas, né? Porque se eu fosse gay, que eu depilaria as partes íntimas. Aí eu falei com ele, mas então quer dizer que você valoriza mais os homens do que as mulheres, né? Por quê? Se você acha que para um gay você tem que estar ali todo limpinho, bonitinho, 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 todo fofinho, todo lisinho, né? Por que para uma mulher você tem que estar todo escagaçado? Tem que estar ali arranhando, sabe? A mulher vai lá fazer um sexo oral, ficar cuspindo pelo amor de Deus. Então, assim, por que, né? Para uma relação com um homem, né? E ele não é gay não, tá? Ele falando que se ele fosse gay, ele se depilaria. Mas por quê? Não tá certo não. Então, como eu disse no início, eu adoraria ter um público da comunidade LGBTQIAPN+. Adoraria. Porém, assim, se eu contar que eu tenho
2 ou 3 clientes gays, e por gays eu tô falando em bis, não tô nem falando em homossexuais, é muito. Ah, mas não pode ser enrustido. Gente, eu me sinto inserida no negócio, então eu sei a pessoa que é do negócio ou que não é, sabe? Tipo, mesmo que ela ali fica tentando parecer, né, ser outra coisa. Claro que eu não vou falar assim, ser gay, porque não é da minha conta, sabe? Mas eu sei quem é hétero, quem não é hétero, quem tá no armário, quem às vezes, né, tem esposa, mas na verdade tem uns paranauê por fora, né? Claro que eu não vou entrar nessas coisas que não são da minha conta, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas eu posso dizer assim que de bis são muito poucos. Tá, vamos lá colocar meia dúzia, entendeu? Sim. A maioria mesmo dos meus clientes que vêm para se depilar são héteros. Isso falando do meu trabalho, né, das pessoas, né, eu atendo nas proximidades de Juiz de Fora, não é no centro de Juiz de Fora, é uma cidade que fica 25 minutos de Juiz de Fora. Aí vem pessoas, 90 e tal por cento das pessoas que vêm aqui vêm de Juiz de Fora, e há as pessoas que vêm de outras cidades próximas, que às vezes estão vindo para Juiz de Fora, e aí aproveitam, né, fica sabendo do meu trabalho, aproveita fazer depilação comigo aqui, porque não é toda depiladora que faz depilação masculina, né? Então, assim, e são héteros. E aí agora eu te digo que tipo de héteros, né? Sabendo que há uma sociedade, né, que coloca, que associa o pelo à masculinidade, ou à virilidade, ou que, né, a gente só vê publicidade que coloca a mulher tendo que se cuidar, etc e tal, e o homem tanto faz, e você que aceite aquilo mesmo, que é o melhor que você vai ter. Que tipo, qual é, agora analisando os meus clientes, que eu atendo aqui, dizer pra vocês qual é o tipo de homem hétero, no caso, que aparece aqui em casa. Há um tipo de homem que se depila e que vem aqui, e isso é assim, a menor porcentagem, a menor mesmo, tipo assim, eu conto no dedo das mãos. Essas pessoas que se encaixam nesse perfil, que são aquelas pessoas que vêm se depilar comigo porque elas não conseguiriam se depilar sozinhas, no caso, alguma limitação física, seja porque tem algum problema ali limitante mesmo, sabe? Seja sedentarismo, obesidade, então, por exemplo, depilar a virilha, né? A pessoa às vezes não consegue se abaixar para ficar depilando a própria virilha, então ela às vezes não consegue nem cortar, dependendo da situação. Por exemplo, a pessoa com uma barriga muito grande, para ela depilar a própria virilha, ela não consegue nem colocar o espelhinho ali embaixo para conseguir ver como é que tá a situação. Então ela precisa de alguém para fazer isso por ela. Então há este pequeniníssimo grupo que vem fazer a depilação comigo porque elas não conseguiriam de forma alguma nem mesmo aparar, nem mesmo cortar, não conseguiriam por uma questão de limitação física. Há um grupo também que costuma muito se depilar, que são os atletas, os nadadores, por uma questão de performance, e outros esportes, às vezes até por uma questão de incômodo, porque às vezes a roupa que a pessoa usa, né, aí tá ali o pelo, e aqui, o cidadão que não precisa de se depilar. Não precisa, tá? Ele não precisa, mas você não é cachorro, então você precisa. A questão do incômodo. Um pelinho ali que tá. Imagina uma roupa de ciclista. Aí a roupa tá grudada ali, suor e o pelo puxando e tal. Então, às vezes, há atletas que a questão, às vezes, até do incômodo, sabe? Do pelo, com suor, com a roupa, com tudo. Então, é uma questão da pessoa ter uma melhor performance, no sentido de que não vai ter coisas ali distraindo ela ou incomodando ela, para ela conseguir uma melhor produtividade no treino. Mas no geralzão, se eu for analisar o geralzão, né, a gente tem que saber que os homens que se depilam não é uma maioria, né? Isso você pode ver para os homens com os quais você transou.
Você vai ver quantos deles se depilam com cera e quantos que não. Então aí você pode fazer uma estatística assim, baseada na sua vida, como você construir essa estatística assim, né? Mas você pode ter assim um apanhado, né? Uma base, né? Mais ou menos, né? De como é que é o mundo, né? De que não é uma galera, não é o padrão. O homem que se depila com cera não é o padrão. Ele não sendo o padrão, quer dizer que ele é um homem mais atípico. Então, mas que tipo de homem, então, é esse? Quando eu tô falando atípico, eu estou falando de quê? É um homem melhor? É um homem pior? É um homem... Que tipo de homem é esse? Vamos começar. Primeiro vamos pensar num homem muito ocupado. E aí eu me coloco nessa situação. Eu, alguns bons anos atrás, como eu disse, tem pessoas, né, que vêm de Juiz de Fora pra cá, e tem pessoas que às vezes elas estão em viagem e aí elas vão passar por Juiz de Fora, aí elas ficaram sabendo, olha, tem uma depiladora que ela depila homem, vou aproveitar, vou depilar com ela, já que eu, né? Então, as pessoas em viagem, por exemplo, são as pessoas que aproveitam muito, porque quando você vai pra fora, não é a mesma coisa de você ficar na sua casa, de você ter tudo confortável, você ter os lugares que você vai, que você faz isso, que você faz aquilo, coisa e tal. Você fica muito perdido. E aí eu vou dar um exemplo de uma viagem que eu fiz há alguns anos atrás, a Dubai. Quando eu fui a Dubai, eu fui para um país que eu falei assim, para começar, eu só falava, sei lá, umas 5, 6 palavras em árabe. Tinha que me virar sempre no inglês, sabendo que lá 30% da população era indiana, indiano que tem um sotaque do inglês assim bem sorry, em vez de sorry. Podia haver muita dificuldade para mim, para eu me comunicar, para eu conseguir as coisas, a questão de ser, né, os muçulmanos, questão cultural, questão religiosa, toda aquela coisa em relação à mulher, ser mulher num país. Sabe, e eu tava no Ramadã, que é o feriado, né, e cheio de limitações, e eu sem saber como é que, né, será que eu vou poder ir no cabeleireiro, sabe, pensa as mulheres lá, cheias das burcas e tal, será? Eu quis, antes de viajar, eu quis eu quis me resolver N coisas pensando, e se lá eu não conseguir tal coisa? Então, por exemplo, eu não gosto de fazer progressiva no cabelo, porque primeiro que eu já pinto cabelo, né? Então, se eu usar mais química em cima de um cabelo que já tem química, né? Pode dar ruim. Mas eu não queria ter o trabalho de ter que ficar procurando salão para poder fazer cabelo. Eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Então, assim, eu fiz, então, antes de ir, fiz uma progressiva no cabelo. Pra quê? Pra não ter trabalho. Sabe? Pra chegar lá, eu poder só lavar o cabelo e tá tudo bem. Eu queria uma coisa prática. Eu não sabia se eu ia ter um lugar onde eu pudesse fazer unhas. Então, eu usei unhas de gel, acho que de gel na altura, e eu odeio isso. Mas usei unha de gel, tudo pra quê? Pra facilitar a minha vida em viagem. Porque eu não saberia, em casa você tem todas as coisas lá, eu tenho um alicate, eu tenho isso. Você não fica levando tudo que você precisa dentro da sua mala quando você viaja. Então, há essas pessoas que buscam a praticidade porque elas viajam muito. Então, a pessoa que vem por essa área e fica sabendo, pô, essa mulher aí, ela faz depilação, ela aproveita e faz comigo, e depois ela vai sumir porque ela vai viajar para outro lugar, mas ela sabe que ela vai ficar um mês tranquila, sem precisar de se depilar, sem ter que ficar carregando coisa no meio da bolsa, ter que ficar como é que você vai? Às vezes vai lá de avião, lá no banheiro de avião, pessoas que se raspam, ficar se raspando lá, sabe? Você não tem um banheiro de rodoviária, sabe? Você não tem condições, as mesmas condições que você teria dentro da sua casa. Então, essas pessoas que viajam, elas priorizam por buscar alternativas que elas não precisem, sabe? Que elas possam ter um tempo mais longo, né, de uma coisa, sem ter que ficar fazendo o negócio todo dia, porque ela não vai ter condição ali.
Aí, o segundo ponto, uma coisa que eu acho muito interessante em muitos, uma boa parte dos meus clientes, são as esposas deles. Porque, ao contrário do que algumas pessoas até pensam assim, será que a esposa, tal cliente, não vai ter ciúme de você? Ele vai aí, vai se depilar com você? Não, não, até porque são elas, as esposas de alguns dos meus clientes, que indicam eles para virem em mim. Por quê? Primeiro porque elas são pessoas que se depilam. Elas são mulheres que se cuidam. São mulheres que eu queria ser igual elas quando crescer. Sabe? São mulheres, sabe aquelas mulheres interessantes, aquelas mulheres seguras, sabe? Não tem essa coisinha de... Elas não vivem pra relação, elas não se depilam pra relação. Elas se depilam pra elas, porque elas se sentem bem. E aí o fato de estar numa relação é consequência. E aí o cara vê a segurança dessa mulher, ele pensa assim, caramba, né? Pô, o mínimo que eu posso fazer pra eu continuar na relação com uma mulher dessa, uma mulher maravilhosa dessa, é eu também me cuidar. Pra eu estar à altura, perto da altura dessa mulher, entendeu? Então, assim, acaba sendo uma coisa muito natural esse cara querer se cuidar também, porque ela não é uma mulher ali, uma submissa, uma carente e tal. Não, ela se cuida, ela se gosta, ela se ama. E aí isso atrai, eu vejo muito nesses clientes, eles têm uma adoração muito grande pelas mulheres deles, pelas esposas deles. E aí eles se cuidam porque elas se cuidam também. Porque eles acham, pô, o mínimo que eu posso fazer é eu também me cuidar pra estar com essa mulher. Claro que numa relação tão próxima, né? Tô ali realmente muito próxima da pessoa. Às vezes eu acabo me tornando não uma amiga, mas um amigo, mulher, desse cara, né? Às vezes já aconteceu de um cliente conversar comigo, falar, pô, tô interessado numa outra mulher e tal, não sei o que. Pô, você vai perder essa mulher que você tem, né? Você sabe. Sabe, se você, ó, demole, tem uma fila gigante, você vai dar esse mole de perder uma mulher dessa, sabe? Aí eu me torno aquela pessoa conselheira, assim, sabe? Porque são mulheres, assim, dessas que eu admiro, sabe? Mulheres seguras, né? Mulheres que, né, que são donas de si. Então, assim, aí eu vejo pelas descrições, sabe? Eu não conheço elas, assim, pessoalmente eu não conheço, porque eu depilo eles, né? Aliás, eu tô pra conhecer uma em breve. Uma esposa de um cliente meu. E eu acho tão bonito, sabe? A forma com que eles falam dela, sabe? A forma com que... Nossa, são mulheres, assim, incríveis. Então, eu acho que quando a relação está bem, sabe? A pessoa não tem que ter... Porque as pessoas falam muito, né, dessa coisa... insegurança... mas qual mulher ia deixar um homem e se depilar com outra mulher e coisa e tal, essa questão da insegurança, né? Gente, ele tem que se depilar com alguém. Com alguém ele tem que fazer essa depilação. Então, assim, se uma pessoa muito carente, tal, que vive muito para a relação, é natural ela ter essa insegurança. Porém, saibamos a verdade. Se for pra rolar um chifre, velho, vai rolar em qualquer lugar, vai rolar numa cafeteria, vai rolar numa lanchonete, vai rolar na rua, vai rolar no parque, em qualquer lugar vai rolar. Não é o fato, porque o homem vai vir aqui, aí vai fazer uma virilha, e aí ele vai estar, por exemplo, sem cueca, porque eu vou estar ali fazendo a depilação dele. Não é isso! Uma mulher não se apaixona por um homem por causa do pinto dele, entendeu? E pelo contrário, pensar assim, porque o homem vai ficar mais abusadinho, porque tá ali. Às vezes pode ser, até pode ser, mas na maioria dos casos, o fato de a pessoa estar ali, ela tá ali parada, eu que tô ali depilando, isso vai deixar a pessoa mais tímida, mais travada, sabe? Isso não vai deixar a pessoa mais solta, sabe? A pessoa até pode, algumas pessoas até podem pensar, planejar, vou chegar lá, sou gostosão, tal, vou mostrar meu pinto, como se eu não tivesse visto um monte, né? Vou surpreender.
Tinha que mostrar uma pessoa que não viu, né, filho? Eu já vi um monte na minha vida, não tem nada que me surpreenda. Mas se a pessoa, na cabeça dela, né, que alguns homens, assim, podem ser meio escrotos e achar que o fato da mulher ver um pinto, que ela vai, uhul, maravilha. Achar que isso é sedução, sabe? A pessoa até pode pensar que ela vai chegar aqui, ó, vou arrasar. Mas na verdade não é isso que acontece. O fato dela estar ali é um serviço profissional. Eu vou estar ali muito tranquilamente, arrancando os pelos da pessoa, ignorando a dor. Sendo um pouquinho sarcástica, porque, né, eu sou um pouquinho terrorista às vezes. Mas é meu jeito de ser, meu jeito doce, meigo de ser. Mas aí a pessoa, né, vai estar ali, se ela achar que ela vai... Se você acha que a pessoa aqui, então ela vai ficar mais soltinha, não. Ela não vai. Aqui é justamente onde ela vai ficar mais travada, justamente porque ela está exposta, justamente porque ela está vulnerável, justamente porque ela não está aqui numa situação de poder e de controle. Então, como eu disse, há este grande grupo, é um grupo muito grande mesmo, de mulheres, de homens hétero, e que tem uma grande admiração pelas mulheres deles, e aí por isso eles se depilam, né, porque é o mínimo que eles podem fazer, né, é também se cuidar e tal, pra estar com mulheres assim, e aí são mulheres inteligentes, são mulheres viajadas, são mulheres, sabe, alto astral, são aquelas mulheres assim, top. E há um outro grupo de homens que podem ser casados ou não, mas que gostam muito de sexo. Aí você fala, todo homem gosta de sexo. Peraí, depende. Há o homem que gosta de sexo, que é a maioria, e há o homem que só gosta do sexo quando ele é bom e satisfatório para ambas as partes. E aí vem aquele negócio, a pessoa quer ter condições ou criar condições para que menos coisas desagradáveis possam acontecer. E aí o pelo, eu falei, tem essa relação, né? Uma mulher livre. Antigamente o feminismo considerava que uma mulher que fazia um sexo oral num homem, ela estaria se submetendo, sendo submissa ao homem. Demorou muito tempo para o feminismo entender que a mulher pode ser livre, inclusive, de gostar de fazer o sexo oral no homem. Só que uma coisa é você fazer um sexo oral ali todo concentrado, outra coisa é ficar cuspindo pelo. Outra coisa é você ficar se arranhando porque, o cara ele raspa, sabe? Mas aí quando começa a crescer, esse pelo que é raspado, a pontinha dele, ela te arranha. Então, assim, o sexo pode ser bom, o cara pode ser legal, ele pode ser... Mas aí aquele detalhezinho, sabe? Que tipo assim, que desarmoniza o negócio. O negócio podia ser muito bom e não é tão bom. E aí este cara, ele não é um cara feminino, mas ele é um cara feminista. Porque ele está preocupado também com o conforto dessa mulher. Uma pessoa que raspa, ficou lisinha, acabei de raspar e tal. Mas se você tiver um nariz bom como o meu, que é quase... Eu tô ficando igual meus cachorros, né? Que eu tenho 6 cachorros e eu tô cada vez mais cachorro. O odor das coisas, ainda mais quando você tá muito perto ali, há um leve odor, a ferrugem, sabe? Da pessoa que passou a lâmina, porque a lâmina, ela não raspa só o pelo, ela raspa também uma leve camadinha, uma escama, ela descama um pouquinho a pele. Então, assim, tudo que a pessoa puder fazer para que a coisa se torne mais confortável para ambas as partes, este homem vai fazer, porque é um cara que gosta muito de sexo e ele não quer passar vergonha, ele não quer constranger essa outra pessoa. Então tudo aquilo que ele puder fazer da parte dele para melhorar a situação, ele vai fazer. Entendeu? Mas dói. Foda-se que dói, mas ele quer, como ele quer fazer sempre, porque ele sabe também que se ele
usar lâmina, ele pode se cortar. Se ele se cortar, tiver uma infecção, inflamação, coisa assim, ele vai ficar com o negócio ali inutilizado durante um bom tempo. Então, assim, é uma pessoa que realmente se cuida, uma pessoa que se preocupa com a sua higiene, é uma pessoa que alguns chamarão de promíscuas, eu digo pessoas livres, que são donas do próprio corpo, que fazem o que bem entender da vida, que têm relações sexuais mais abundantes e mais frequentes, elas sempre têm que ter muito cuidado, né? Não que às vezes, quer dizer, pelo menos isso é o que se padroniza, né? Porque você pode estar casada com uma pessoa, achar que está transando só com essa pessoa e você não sabe com as outras pessoas que essa pessoa está transando, né? Mas digamos assim que em termos de DSTs, por exemplo, há algumas DSTs que elas dão pequenos sinais ali na área íntima, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas que são teimosas em manter os pelos, na verdade elas só querem os pelos ali para esconder alguns sinais de possíveis DSTs. Então, quando você tem relações sexuais com pessoas que se depilam, tá tudo ali, né? A área íntima ali tá toda ali exposta. Há uma maior, claro que isso não é garantia, né? Porque há coisas que, né, não tem coisas que não estão escritas na testa de uma pessoa, né? Mas em relação a algumas DSTs que dão sinais, né, aparentes na pele, pelo menos isso também já é uma segurança para a pessoa. Você tá transando com um cara ou com uma mulher, pô, que se cuida. Então, assim, há uma segurança maior. Então é isso, gente. Só quis dar um apanhado, né? Falando sobre alguns clientes meus, sobre a razão de se depilarem, que tirar esse mito, né, de que são todos gays. Não tem nada a ver. Até gostaria de ter mais clientes gays. E é isso. Até a próxima.